idoso, quando passa de 60 anos, ele começa a ter algum benefício. Vem aposentadoria, vem isenção de algumas taxas. Mas o idoso dizimista, seja em qualquer religião, ele nunca tem o desconto. Sempre o desconto dele é aumentar o dízimo porque o salário aumentou. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muita alegria, meus queridos, minhas queridas. Agora são 7 horas e 36 minutos, do dia 29 de março de 2026. Agora, nesse momento, 23 graus. Meus queridos, com muita paz, com muita alegria, eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Então, nesse momento, meus queridos, hoje eu vou trabalhar com um bocado, bastante coisa, que vocês vão ver que, na realidade, em alguns lugares nós somos massacrados, em vez de muitos que nós deveríamos ser elogiados, mas pela nossa idade nós vamos perdendo os direitos de muitas coisas, enquanto conquistamos da minoria que nós conquistamos. Então, meu querido, minha querida, eu vou falar para vocês, o meu vídeo de número 917 que eu soltei ontem, eu falei sobre alguma coisa, algum assunto de que, se vocês verem o vídeo, no início está assim: a bênção do Pai, a glória do Pai não está chegando até a nós, porque Ele está muito longe, Ele está longe demais. Então não tem jeito dele mandar as mensagens, mandar as coisas boas para nós, porque Ele está muito longe. Então, na realidade, meu querido, eu peço que você não corte essa palavra aqui, me siga para frente, que nós vamos chegando ao significado. Então aqui eu achei um líder religioso, um PR, que ele falou que a bênção do Pai, as obras do Pai não estão chegando até nós, porque o Pai está muito longe. Mas o Pai nomeou ele para que ele fosse aqui o intercessor do pessoal. Então todo mundo que estiver na igreja dele vão ser abençoados pelo Pai, porque ele joga a bênção para vocês e leva vocês até a Deus. Mas você já pensou no poder que esse homem tem? Ou esses homens têm? De levar você até a Deus? Sendo que Deus não tem o poder de mandar a bênção até a vocês? Ele é, para ele, acima de Deus. Deus é uma minoria, Deus é uma coisa muito boba. Mas, meu querido, vamos pegando aqui. Aí que vem aquela palavra. Abraão, quando Moisés subiu para as nuvens, para conversar com Deus, não sei se Moisés subiu de avião ou alguma coisa, puseram uma mola e fizeram assim, numa cama elástica, e ele pulou, foi lá em cima, não sei como foi não me pergunte que eu não sei, mas então na realidade, e Moisés estava demorando a descer, e eles lá embaixo querendo um Deus que estivesse com eles. Eu acho que foi baseado nesse pastor, que falou isso, que ele é nomeado hoje, eles basearam nele. Igual o meu vídeo no número 57, a verdade sobre o Aparecido do Norte. Eu tenho esse assunto também, mas só que o assunto está diferente. Lá eu falo assim, que eu fiz o meu casamento baseado no casamento do meu filho. Eu fiz a minha casa baseado na casa do meu filho. Porque agora que meu filho está fazendo a casa dele, ele está com 37 anos, mas há 40 anos atrás eu baseei o casamento dele, o meu casamento, o casamento dele. As flores, tudo foi baseado no casamento dele. Até que não deu certo não, viu? O casamento dele foi diferente, eu errei. Então a casa ele está aproveitando o que eu fiz. Agora ele está aproveitando, está modificando. Mas, então não deu certo também. Então, na realidade, meu querido, então, quando Abraão fez o bezerro de ouro, foi porque ele queria um Deus perto deles. Aí fizeram o bezerro de ouro para idolatrá-lo, como fosse um Deus. Não sei se o bezerro de ouro tinha poder, mas tem uns países aí, um país, não sei qual que eles usam a vaca, a esposa do boi. A minha garganta falhou e eu falei bolho. A esposa do boi, a vaca, lá ela é a deusa, lá ela não pode ser maltratada, ela no meio da cidade, no meio do trânsito, todo mundo tem que respeitar. Então, na realidade, aí Abraão
pegou o ouro das mulheres, ele foi o primeiro a dar martelada no ouro ali para amassar, para começar a modelar o boi. Então, na realidade, meu querido, aí eu estou acreditando que Abraão já fez isso aí baseado nesse líder religioso, que agora ele tem o poder para levar a Deus. Aí, então, Abraão nomeou o Bizeu como isso e aquilo, valendo que é esse líder religioso de hoje que está juntando o pessoal, que Deus não dá conta de abençoar, porque ele está muito longe, e traz até a igreja dele para frente, aí a responsabilidade é dele. Mas você tem que pagar, porque ali ele vai ter de custo, né? Para fazer aquilo ali, para enviar vocês para Deus. Talvez ele vai alugar uma nave especial, não sei o que ele vai fazer, que ele vai mandar aonde Deus não tem o poder para trazer. Então, meu querido, aí vem o comentário. Aí as igrejas precisam de dinheiro. Mas ali quando Deus mandou que ele fizesse lá um barracão, falando assim, uma casa, algum lugar, para guardar a Arca da Aliança, que Moisés trouxe lá de cima. Aí ele falou, mas Deus mandou ele fazer a casa, ele falou, não tem dinheiro para começar, não tem com que começar. Deus falou, não, vai, em Bíblia diferente você vai achar palavras assim diferentes, mas eu vou falar do jeito que está na minha Bíblia. Vai até as mulheres que tenham joia, que delas não faça mais uso e que tenha boa vontade, você peça doação e comece a vendendo ouro e comece a construir ali. Aí assim ele fez. Quando estava na metade da construção da igreja, do templo lá, não sei como é que fala lá, da cabana, da choupana, não sei como é que fala, aí ele tinha material demais que ele tinha que guardar. Falou, senhor, tem tanta doação aqui que eu não aguento mais guardar, não tem onde eu guardar. Ele falou, aqui dá para você terminar a construção? Dá. Então cesse todas. Mas aqui na terra, aqui agora, gente, não está tendo jeito. As igrejas nenhum chega às suas obras finais. Todo dia dinheiro, todo dia dinheiro, todo dia dinheiro, todo dia dinheiro. Então, na realidade, vamos passando aqui para frente. Mas, na frente aqui, eu pus aqui, ali naquele bezerro que nasceu a idolatria. Aí vem Buda, vem Herodes, e vem aquele pessoal que vem ali e trazendo aquela idolatria. Então, na realidade, a idolatria nasceu ali naquele meio. Então, já foi que agora a idolatria está entre os santos, que não existia, e entre os líderes religiosos também, que não existia, entre os jogadores de futebol, que não existia, entre os corredores de moto, essas corridas, esses esportes, tudo hoje é idolatria. O cara joga lá o retrato do time dele na parede lá, aquilo ali é o Deus dele. Outro pega e fala que o político é o papai fulano, o papai da picanha, o papai vai dar picanha para todo mundo. Então, nessa realidade aí, meus queridos, todos nós vemos que a idolatria continua aqui na terra. Então, Deus ficou esquecido, porque Deus está muito longe. Nós não podemos levar o nosso pensamento até a Deus. Mas, meu querido, pensa bem. Esse papel aqui é obra de Deus. Ele foi tirado da terra. Nenhum líder religioso que se julga seu Deus, igual tinha Tamires. Tamires era uma deusa aqui da terra. Ela era uma deusa prostituta. Ela era uma deusa que se prostituía com o próprio filho, que teve um filho de um filho. Ela era uma deusa. Então tem aqueles deuses ali desde o tempo antigo. Por exemplo, Nimrod foi o que fez a Torre de Babel para chegar no céu. Então era o marido de Tamires. Samires é com TH que escreve, outro lugar é com S, não sei como é que fala lá. É Tamires, Samires, é um nome assim mais ou menos. Então, na realidade, a Samires teve um filho de Nimrod, mas o filho dela era muito bonito e Nimrod, com certeza, era feio. Ela se engraçou do filho. Teve um filho com Nimrod, teve um filho com o filho, que era o filho neto. Mas aí, por causa foi descoberta alguma coisa, ela era deusa, mas ela não tinha o poder todo. Mataram o filho de Nimrod. Acharam ele morto no meio do mato, lá em cima de um toco. Aí ela era deusa, ela falou que ele subiu para o céu e foi buscar alguma coisa lá. Mas como que ela era deusa e o filho dela subiu para o céu para perto de Deus, sendo que ela era deusa? Aí, na realidade, quando foi passado os tempos,
uns dias, uns meses, não sei quantos meses, aquele toco ali, ele brotou. E deu aquele broto bonito, que subia retinho. Aí dali nasceu o pinheiro, deram o nome da árvore de Natal. Hoje a árvore de Natal é o pinheiro, corta aquela árvore bonita assim, ou pega aquela árvore, põe lâmpada até lá em cima. Nasceu dali da morte do filho de Nirode, que morreu, que quando os galhos nasceu, aí ela falou que era ele que tinha voltado em uma árvore para simbolizar aqui na terra. Então, na realidade, meus queridos, vamos pegar aqui agora. Mas a palavra pedofilia significa o quê? É mais dentro das religiões, falando assim, eu vou falar o nome aqui, gente, mas não é que eu estou acusando, não. É os atos que nós falamos. Dentro das igrejas, outras igrejas, tendente, a pedofilia não reina. Porque não existe pastor pedófilo, só existe padre pedófilo. Então, na realidade, nós sabemos que nasceu ali dentro, naquele ponto ali, aí vem a pedofilia infantil, que vem através das redes, televisão, isso e aquilo, blá, blá, blá. Então, na realidade, meu querido, quem faz ao vivo faz bagunça. Caiu o papel tudo aqui no chão. Deixa eu ver aqui agora, onde é que eu vou pegar aqui agora? Aqui depois. Então, nessa parte que nós teremos os temas pedofilia, maníaco, que é o maníaco de falar sexual, e temos também o estrupador. São 3 categorias em tudo na mesma coisa, mas o pedófilo, ele não é estrupador. Então, na realidade, meu querido, o maníaco já é estrupador de uma maneira fora do estrupador. Já é aquele que vem e mata isso e aquilo, blá, blá, blá. Tem as 3 funções, são diferentes um pouquinho, mas sempre ligadas ao mesmo ponto. Então, na realidade, meus queridos, vamos pegando aqui agora. O porquê? Eu tenho vídeo anteriores que eu falo sobre isso aí. Eu tenho uns vídeos que eu falo sobre aqui. O meu vídeo de número 789 e o 790, eu falo sobre o assédio. O assédio, ele acontece desde o corpo de cima até no pé. Vem o assédio. Mas o assédio, ele nasce não é só entre o Joaquim e a Maria. Nasce entre a Maria, o Pedro e o Pedro. Não é só entre o Joaquim e a Maria. Então vamos, nesses 2 vídeos meus, você se prepara para que você veja o que acontece e como você evitar de assediar e como você evitar ser assediado. Então, na realidade, meus queridos, está acontecendo muitas coisas aqui que eu conheço casos que está acontecendo. Mas tem aquele ditado, se não tiver prova, a mulher, para ser estrupada, ela tem que deixar estrupar. Se ela correr e ela machucar o cara, ela é uma bandida e o cara é a vítima. Tem que acontecer o fato consumado. Se não tiver o fato consumado, ele não é estrupador. Ela que é a bandida que agrediu ele. Então, na realidade, igual teve uns tempos aí, que o policial, ele não podia tirar no bandido. Ele podia revidar. Quando o bandido atirasse nele, aí ele atirava no bandido. Ele tinha que falar, bandido, atira primeiro em mim, para eu poder atirar em você. Se o policial atirasse primeiro, eu acho que até hoje, o policial é expulso da corporação. Então a mesma coisa é o estrupador. Se ele não realizou, não consumou o fato, ele não é estrupador. E se a mulher, para sair das garras dele, machucar ele, zunhar ele, depois vem lá o pessoal lá do corpo de delito e vão pegar aquela senhora e vão levar ela para lá, vai fazer tudo os procedimentos e vão analisar se aquele sangue que saiu da pele do cara tiver na unha dela, foi ela que arranhou ele que é a vítima. Então, na realidade, a mulher tem que pegar e deixar ele fazer o que quiser, ela tem que bater nela, tudo, para ela não pode atingir ele. Porque se ela atingir ele, eu tive uma vez, quando eu trabalhava no Conselho da Saúde, a gente tinha reunião lá, então um dia nós tivemos reunião com um juiz, promotor lá, um homem lá que foi fazer palestra para nós.
Então ele falou que ele mesmo, dentro dessas possibilidades, ele se sente envergonhado, se sentia envergonhado, naquele momento ele falou que se sente, eu me sinto envergonhado, quando eu vou lá que vai ter o depoimento de uma mulher que foi estuprada. Ela tem que contar detalhe por detalhe, tudo o que aconteceu, e se ela der um depoimento hoje, não conferir com o de ontem passado, ela vai presa. Tem que conferir todinha. Ela tem que expor o corpo dela inteiro, adiante daquele corpo que está ali, aquele corpo docente está ali, para ouvi-la. Inclusive o bandido, que está solto lá na rua, passeando, mas ele vai lá para assistir. Aí o bandido, quando ele vai depois, fala, não, eu fui forçado a fazer isso aí, falar isso desse jeito. Porque eu fui forçado, porque se eu não falasse que fiz, mas é mentira, foi o advogado que fez, o juiz fez ameaça sobre mim, que se eu não contasse, ele ia me matar, isso e aquilo, aí eu tive que confessar para eu ir livre para casa e ir embora. Então, na realidade, meus queridos, dentro dessas possibilidades, quem é a vítima? É a mulher. Vamos pegando aqui, o tempo está já passando já, mas vou falar mais outras coisinhas sobre a mulher. Hoje, um casamento, um lar, para ele ser composto, ele precisa um rapaz e uma moça. Ali eles começam a construir o lar. Você vê aí no TikTok, e nessas brincadeiras aí que tem de short, como é que fala lá, que as fotinhas fazendo aquelas piadinhas, a mulher, ela é uma empregada, ela trabalha para o marido através de um prato de comida. Aí que ela fala, eu sou empregada, sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, e não tenho salário. Realmente é verdade. Ela tem que lavar a roupa do marido, lavar sapato, arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo. Quando ele chega, senta no sofá, ela tem que trazer tudo para ele. Ela trabalha ali dentro como uma escrava. Se ela não fizer direito, ele manda ela embora e arruma outra. Agora vamos pegando aqui agora. Então, na realidade, a mulher, todas as mulheres são escravas do homem. Agora, como eu já defendi as mulheres, eu vou defender o homem. Vou defender o homem agora. Mas eu não vou massacrar a mulher. O homem sai de manhã cedo para trabalhar. Trabalha o dia inteiro, chega em casa de noite cansado. Ele tem que pagar água, luz, comprar sabão, comprar tanquinho, comprar isso, comprar aquilo. O dinheiro dele vai todo. Aí, ele faz tudo que ele tem para ter uma mulher em casa. Mas a mulher tem que dar de tudo para ganhar um prato de comida. E tem uns que ainda dividem com a mulher. Você vai pagar o aluguel e eu pago a comida. Igual eu vi uma piadinha lá, que é verdade, que eu conheci a piadinha, conhecia a pessoa. Uma certa mulher morou com um rapaz 3 anos, 4 anos. Ela pagava o aluguel e ele fazia despesa de casa. Ela juntou com esse cara lá e foram morar junto. Mas com os 3 anos de casado, mais ou menos 4 anos, chegou um cara da prefeitura lá com papel lá. Fulano mora aqui? É. Eu vim entregar esse papel aqui porque ele está atrasado com os impostos lá da casa. Não está pagando o IPTU, isso e aquilo. E vê essa cartinha. Falou, mas para aí. Não, essa casa aqui não é nossa, não, nós moramos de aluguel, nós moramos aqui de aluguel. Aí o rapaz falou, não, essa casa aqui é dele, é de fulano, está no nome dele, e ele mora na casa dele, essa casa aqui é dele. Aí ela falou assim, filho de uma pata-choca, é pata-choca que fala, filho de uma pata-choca, já tem mais de 3 anos que eu moro com ele, pagando aluguel todo mês para ele. Então, ele estava morando de graça, ela sendo escrava dele, e ainda pagando aluguel para ele com o dinheiro do aluguel, ele fazia despesa de casa, ele ficava com o dinheiro dele todo. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora, vamos falando das mulheres que têm a boa vontade de ajudar o marido. As manicures, por exemplo, as cabeleireiras, elas trabalham o dia inteiro no salão, chega de noite, fazia a obrigação de casa todinha, ela faz a metade da despesa de casa, ou mais da metade, e aí sobra dinheiro para ele ir para a rua. E ela fica trabalhando para zelar dele. A outra mulher que casou com o Joaquim, que tem 2, 3 filhos, paga pensão, ela vai ter que trabalhar para ajudar ele na despesa de casa, para sobrar dinheiro para ele pagar a despesa para outra mulher, para os filhos lá do outro lado, pagar pensão.
Não, eu vou ter que trabalhar muito para juntar dinheiro para pagar, porque se meu marido não pagar lá, ele vai para cadeia. Então, ela já se tornou escrava dele 3 vezes. De trabalhar na rua, de trabalhar em casa e de juntar dinheiro para ele pagar. Então, meus queridos, vamos pegando aqui todas essas partes. Então, todo jeito, a mulher, ela está sendo vítima. Agora, vamos voltar aqui agora. O idoso. Eu, por exemplo, tenho 70 anos. Eu não pago ônibus mais. Não. Teria o direito de, quando eu entrar dentro do ônibus, que tiver um banco, os jovens levantar para me sentar. Mas isso aí não vem ao caso, falando assim. Que muitas vezes um dia eu vejo que um jovem vem do serviço, está trabalhando com uma bolsa na mão, uma sacola, isso e aquilo, ele vai levando, não, pode ficar, eu vou descer, vou descer no ponto da frente ali, isso e aquilo. Então, na realidade, aí, eu já tenho alguns direitos, mas, vamos buscando aqui agora, nos templos religiosos, aqueles templos tudo de ouro, que as coisas mais bonitas, líder com carrão bonito, chegando aquele carrão bonito, aquele altar ali tudo bonito, taça de ouro, tudo aquilo ali, tudo bem arrumado. Se eu tivesse dentro da igreja, eu era obrigado a pagar o dízimo. Aquele que não pagar o dízimo está condenado à chama do fogo do inferno. Aí o coitadinho está velho, o líder vem, se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. O coitado pensa, gente, eu paguei o dízimo até ontem. E se eu não pagar hoje, até ontem eu estava salvo, se eu não pagar hoje eu vou para o inferno, estou no final da vida, deixa de comprar o remédio e joga ali. Malaquias 3,10. Hoje mudou. Antigamente era levar a sua oferta ou oferenda ao celeiro do Senhor para que nele tenha alimento. Hoje é pagarás seu dízimo integralmente na casa do tesouro. Já hoje não é alimento, mas não, é dinheiro. Você vai entrar nas igrejas, em todos os bancos, está pregado ali o QR Code. Tem ali QR Code, 2, 3 função ali, para uma para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então, você que está com o celular ali, não precisa não você levantar para lá. Você já vai com o QR Code ali, de um celular, clica no QR Code ali, já paga o dinheiro ali, já fica contabilizado, você pagou. Eu tive, quando eu trabalhava na igreja, em 2007, 2008, por aí mais ou menos, 2006, um dia o líder chegou e falou para a secretária, imprime aí o nome de todo mundo que está atrasado com o dízimo. Aí a moça fez aquela relação, e a igreja ela era cumprida, fez aquela relação lá, de dizimista que estava atrasado, até o meu nome, porque eu nunca paguei o dízimo. Eu sei que aquilo ali é uma mentira. Fez, aí Batata, vai pregar aí. Eu saí lá do início da igreja, fui, fechei do outro lado, pegando as folhas aqui na parede, aqui, ó, com a fita aqui, pregando as folhas na parede. Quando o pessoal chegou para a missa, estava a igreja completa, tinha mais de 100 folhas, completinha assim, ó, com o nome de todo mundo que estava atrasado com o dízimo. Aí foi uma polêmica. Eu tive que sair arrancando as folhas, no horário da missa eu tive que sair arrancando as folhas antes de terminar a missa, arrancando todas as folhas, porque tinha ministro que nunca atrasou, mas o dízimo, ele é secreto, que nem os outros funcionários das outras sessões podem saber quem está atrasado com o dízimo. Só quem pode saber é o padre e a secretária que mexe com o dinheiro. Ninguém mais pode saber se eu estou atrasado com o dízimo. Portanto, seria o dízimo, ele é uma parte de que ele tem que entrar dentro do envelope para a pessoa não ver quanto que ele pôs. Agora a oferta pode ser lá, você leva o dinheiro na mão, joga ali dentro, põe um prato de um macarrão, uma coisa qualquer lá no pé do altar, ali pode ser, a oferta pode ser visível, mas o dízimo tem que ser escondido. Mas aí então deu aquela polêmica naquele dia, quase nem missa não tinha, porque foi todo mundo que estava lá, que foi olhando, foi vendo o nome dele, estava ali o nome dele ali, como que ele não está pagando dízimo, e ele pagava. Então, na realidade, nunca ouvi falar uma igreja que preencheu os seus requisitos e fala assim, ó, esse mês eu não preciso. Mas o coitadinho do velho está camado lá, não levanta mais. Aí vai um cara lá com a hóstia para pôr na boca dele, ou um pastor ir lá orar por ele, mas o dinheiro do dízimo volta, tem que pagar o dízimo. Não importa que ele esteja morrendo lá, a falta de leite, a falta de remédio, mas o dízimo ele tem que pagar, porque se ele não pagar, ele vai para o inferno.
Então, meus queridos e minhas queridas, vamos pegando aqui agora. Então, vocês vão voltando aqui agora lá na parte que o mais principal que eu quero falar. Hoje, são 5 minutos para eu falar ainda. Vamos pegar aqui agora. Eu comecei a pesquisar, que eu tenho vídeos anteriores que eu falo sobre isso, mas eu comecei a pesquisar, aí entrei na internet lá e fui pesquisar lá em Brasília. Tem uns projetos lá para modificar o tipo das tornozeleiras. Eu só sei que o estrupador parece que vai ser amarela, mas isso é coisa que pode cair em votação para lá, sendo daqui 10, 15, 20 anos. Mas na realidade, meu querido, eu conheço gente que usa tornozeleira, mas ele chega e entra no mercado com uma calça larga, ninguém não vê que ele tem tornozeleira, fica escondida. Aí eu pesquisei se o cara que usa tornozeleira, ele é proibido usar calça comprida para tampar a tornozeleira. Não, é livre para ele usar a roupa que ele quiser usar. Ele só não pode usar aquelas calças apertadas, que aperta a tornozeleira, porque ali pode ficar alguma coisa ali por cima e atrapalhar a frequência lá. E ela começar a apitar lá, porque pode estar sendo muito pressionada, pode ser que a pessoa está querendo romper o lacre. Então aí ele não pode usar roupa apertada. Mas ele pode usar qualquer roupa que ele quiser por cima, ninguém precisa ver que ele usa tornozeleira. Então, o cara usa tornozeleira, ele é convidado para uma festa, o setor dele ele pode andar ali. Então ele veste um terno muito bonito, chega na festa, aquela festa é um galã, mas o que está por baixo do pano ninguém vê, ninguém sabe. Então, eu já tenho vídeo falando sobre isso aí. A tornozeleira, ela não deveria ser colocada no pé, lá no tornozelo embaixo, acima do sapato, acima do chinelo, que a calça tampa. Ela teria que ser. Agora lá vai ter agora o projeto de que vai as mulheres que estão naquele sistema lá que o cara não pode chegar na medida protetiva, que o cara não pode chegar a tantos quilômetros, elas vão ter um relógio, que o relógio está no braço dela aqui. Quando o cara se aproximar, é igual ao Uber que você pede, aí o Uber vem chegando, o Uber está chegando. Aí o relógio dela começa a apitar de que o bandido vai chegar perto dela. Que ele não pode chegar, se ele chegar a 100 metros, que é a distância mínima, se for 100, for 200, for 1 quilômetro, for 2 quilômetros, quando ele se aproximar naquele raio, o relógio dela vai apitar. Todo mundo está vendo o relógio apitando. Ela se expõe que ela é uma pessoa bandida, qualquer coisa, fez coisa errada, que o marido quer matar ela. E ele, não, ele com aquilo ali, está bem tampado, ninguém sabe quem que ele é, ele pode chegar onde ele quiser. Ele é livre para chegar onde quiser. A mulher não. O braço dela tem aquilo ali, quando o cara se aproximou, no meio de todo mundo que tiver, o relógio já começa pip, 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 e vai apitando. Então a mulher se expõe, que ela é a vítima, em vez dela ficar escondida, e o cara que é o galã, falando assim, o bandidão, pode chegar no meio do povo, todo mundo, e fazer as suas. Aí então eu falaria, se nós trocássemos esse relógio da mulher do braço dela para outra parte do corpo, dentro de uma bolsa, qualquer coisa, para que ele vibrasse para ninguém estar vendo, e pegasse aquela tornozeleira e mudasse, e colocasse uma bracelete. Quando o cara chegava, me dá uma cerveja aí. O braço dele estava na frente. Todo mundo estava vendo que ele é para o pessoal evitar. Mas a lei, meus queridos da lei, vocês me desculpem aí, eu vou ligar, o negócio está desligado aqui, correndo aqui. Vocês me desculpem que, na realidade, todos nós sabemos que, na possibilidade de que... Opa, eu perdi até o assunto que eu estou aqui, porque está dando uma zebra aí. Mas o bagulho lá ainda está certo, ainda esqueci de ligar. Então, se o bracelete estiver no braço dele, não, eu não vou usar isso aí, entra com o advogado e tira aquele direito de ele usar aquilo ali. Mas, se eu não quiser, olha aqui, acabou a mancha? Aqui. Ontem, eu estava escrevendo um papel desse aqui, ó. Estava escrevendo desse papel aqui, ó. Escrevendo esse papel aqui. E eu passei a mão no bico da caneta e passei a mão no rosto aqui. Aí ficou azul aqui, uma mancha na minha barba, ficou azul. Não sei se deu para ver no vídeo. Não, eu não fiz vídeo, não. Aí quando foi entrar, a moça falou para mim, Batata, por que sua barba tá azul aí? Aí eu peguei, olha, ele estava azul aqui, ó.
Então, o que eu fiz? Eu não queria que ninguém visse eu com a barba azul. Eu peguei, limpei. Então, na realidade, se eu não quero que você me veja com a camisa rasgada aqui, ou uma camisa manchada que a mulher manchou, eu não quero que ninguém me veja com ela. O que eu vou fazer? Vou pegar aquela camisa e vou esconder para lá, vou jogar fora, ou deixar para quando eu estiver limpando o quintal lá usar ela, porque lá não tem ninguém para me ver, isso e aquilo. Se eu não quiser ser exposto com uma braceleta aqui, de bandido, não faça coisa errada. Eu tenho um vídeo que eu falo assim, qual seria mais fácil, meu querido? É você pedir perdão dos seus pecados ou você evitar de pecar? Então, qual seria mais fácil? É você tentar esconder a bracelete ou evitar de fazer o mal para que ela não venha para o seu braço? Então, se eu não quero ser exposto adiante da população, eu teria que evitar fazer as coisas erradas. Porque quando eu faço uma coisa errada, o computador está ligado lá fora agora que eu vi, porque eu escutei uma voz, não quero essa voz. Então, na realidade, se eu não quiser aparecer com o cabelo grande, o que eu teria que fazer? Cortar o cabelo. Se eu sair aqui com esse cabelo aqui, ó, eu sair lá no vento aqui, ó, eu sair lá no vento e o meu cabelo vai virar isso aqui, ó. Aí eu não quero ver ninguém, que ninguém me veja com o cabelo espatifado, eu vou usar um creme, vou usar um boné, vou pentear. Então, a mesma coisa, meu querido. Se você não quiser ser exposto como bandido, você não roube, você não mate, você não estrupe, você não faça pedofilia, você não seja um maníaco, você não seja um caçador de matar tatu, você não seja as coisas que tem contradição ou é o contrário da lei. Porque se você fizer uma coisa errada, você vai ter que pagar aqui. Aquele negócio que você fala, não, deixa, faz nada, não, eu vou entregar na mão de Deus. Que poder você tem para entregar um bandido na mão de Deus? Que poder você tem? Se o líder religioso lá atrás já falou que Deus não tem tempo e não tem poder para mandar vir aqui na terra, nem para abençoar o povo, quanto mais ele tem poder para vir condenar? Você está entregando na mão dos deuses terrestres, que é o Satanás, que é o matador de aluguel. Essas pessoas são aqueles outros que faz tortura aqui, pega, não, ele judiou de você, me dá tanto aí que eu vou judiar dele, vou matar ele, fazer isso e aquilo. Então, na realidade, nós deixamos Deus do céu e seguimos os deuses terrestres. Então, na realidade, meu querido, mas lembre-se que esse papel, que comecei falando para vocês, ele veio da terra. Essa camisa que eu estou usando veio da terra. O alimento que eu alimentei agora cedo veio da terra. A terra, ela fez aquele alimento através de quê? Da água que desceu nela. Os dois principais fatores que é a presença de Deus é a água e a terra. Aonde existe água e terra, existe vida nova, brota vida nova. A mesma coisa o seu corpo precisa do estado líquido e do sólido. Porque você não vive só com água e você não vive só com o sólido, que é as frutas. Mas mesmo assim na fruta contém água. Porque a mesma coisa, seu corpo é 70% de água e 60% sólido. A mesma coisa são as frutas. As frutas contêm umidade por dentro delas também. Então, na realidade, meus queridos, lembre-se que tudo que você fizer, Deus está presente. Deus está presente na sua vida, na vida do médico, na vida do policial, na vida de cada um. Mas aí nós temos os dois lados. O lado do bem e o lado do mal. Porque, na realidade, eu tenho meus dois lados. Olha aqui. O homem da fúria. Tá vendo? E o homem de Deus é o que está orando, é o homem de Deus. E o da fúria é o matador, o rei Salomão. Põe a minha mesa no meio dos meus inimigos. Da minha direita cai 1.000, da esquerda cai 10.000. Mato todo mundo que ia atravessar o meu caminho. Mas Jesus falou, seja manso e humilde de coração. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Meu querido, agora só sabe que eu tenho, mas todo dia de manhã eu tenho 7 minutos de live. Você pode acompanhar ali, que está no Facebook, Silva Carlos Silva, 10 underline, e também no TikTok. Ou TikTok não, no X. Porque nos outros eu não dou conta de pôr, não. No sábado e domingo as meninas põem, mas eu não dou conta de pôr sábado e domingo na semana, eu não dou conta. Então, na realidade, meus queridos,
Com muita paz, com muita alegria, estive com vocês. Se vocês gostaram de alguma coisa, passe para frente. Agora, se você é do mal, você está no mal, você não acredita que Deus é o infinito, o que eu ia fazer? Com muita paz e alegria, meus queridos e minhas queridas, vou sair aqui agora do WhatsApp.